A segunda mulher que aparece na genealogia de Jesus é Raabe, outra mulher improvável, mas que figura a lista das preciosas mulheres que estão na linhagem de Cristo. A história de Raabe aparece no livro de Josué, e Raabe é descrita como uma prostituta que morava nos muros da cidade de Jericó. Ela estava em meio a uma cidade idólatra, vivia no mundo obscuro e recheado de idolatria. Porém, quando Raabe teve a oportunidade, Raabe conseguiu provar a sua nobreza. Raabe provou a sua integridade, o seu conhecimento espiritual e manifestou uma fé em Deus maior até mesmo do que a manifesta entre o povo de Israel. Raabe era uma mulher inteligente, uma mulher corajosa, uma mulher decidida. Raabe estava inteirada sobre os acontecimentos da trajetória do povo de Israel. E quando os espias vieram até Jericó para espiar a terra prometida, Raabe os escondeu em sua casa. E ela demonstrou ali um discernimento espiritual muito grande. E quando ela teve a primeira oportunidade, ela escolheu estar ao lado de Deus. Quando os espias vieram até Jericó, eles se esconderam na casa de Raabe. Raabe defendeu os espias, e isso poderia ter custado a sua própria vida, pois defender alguém de outra nação poderia ser considerado como pena de morte. Ela não teve medo de colocar a sua vida em risco quando ela entendeu que fazia parte dos planos de Deus. Ela não temeu a sua própria vida, a fim de que os propósitos de Deus fossem cumpridos. Pois ela havia entendido que o Deus que estava conduzindo o pessoal de Israel no deserto era Deus sobre todas as coisas. Que o Deus de Israel era Deus e não os deuses pagãos a quem ela, sua família e toda a sua cidade servia. Mesmo estando em meio ao caos, ela teve discernimento espiritual para compreender quem é Deus e para ter a oportunidade da graça de Deus ser manifesta na sua vida. Ela teve coragem, ela teve perspicácia, ela teve inteligência. E na primeira oportunidade que ela teve de compreender de forma clara os propósitos de Deus para a sua vida, ela demonstrou a sua fé e ela tornou-se parte do povo de Deus. Mesmo vivendo em um mundo obscuro e idólatra, havia nela um espírito excelente. Havia uma mulher corajosa que fez a grande escolha da sua vida. Escolheu permanecer ao lado de Deus. É verdade que qualquer pessoa pode experimentar da graça e receber o perdão de Deus. Não importa quão obscuro seja o seu passado, não importa quais lutas você tenha, não importa como foi a sua história. Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que transforma. E a prostituta Raabe, além de figurar na genealogia de Cristo, ela desfila na galeria dos homens de fé listados lá em Hebreus 11. Deus pode transformar a sua história. Mesmo em meio ao mundo caótico, mesmo em meio ao mundo obscuro, mesmo em meio ao mundo pervertido, você pode entregar a sua história nas mãos de Deus e Ele pode refazer, reconstruir, ressignificar. Não tenha medo. Seja corajosa, seja sábia. Não acredite na história de que você foi longe demais e não pode mais voltar. Deus, Ele refaz o seu passado, reconstrói a sua história e te habilita a receber a salvação e a vida eterna oferecida por Cristo. Se Raabe, uma prostituta idólatra, quando se deparou com o poder de Deus e escolheu seguir a vontade de Deus, teve a sua história modificada e perdoada, não há nada que Deus não possa perdoar e modificar na sua história. Mesmo quando comete falhas que são consideradas grandes aos olhos humanos,
Para Deus não há impossíveis. Deus pega a sua história e ressignifica. Mesmo aquela que parecia improvável, passou a fazer parte da lista preciosa de mulheres que compõem a genealogia de Cristo. Lembre-se que não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe história que Deus não possa restaurar. Não existe passado que Deus não possa reconstruir. Lembre-se, não importa como você está, se você fizer a escolha certa, se você decidir-se ao lado de Jesus, você se tornará preciosa e habilitada para estar no reino de Deus, recebendo da graça de Cristo, até que ela transborde para as vidas ao seu redor. Você é preciosa, você foi comprada com sangue. E o seu futuro está garantido nas mãos de Deus, se você depositar a sua vida em seu altar.